E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e eu estou aqui hoje com o meu amigo Marlon Douglas. Olá pessoal. Eu estou aqui também, pessoal, com o Alexandro Alves. E aí pessoal. E nós estamos aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal que se chama MAM Unidos pela Fé. E hoje, como vocês podem ver aí, né, o sol de Cuiabá e 43 graus aí. Tá rachando hoje. Tá rachando aí o sol aí, né? Então, pessoal, brincadeiras à parte, né? Nós vamos estar ouvindo aí uma palavra de vitória neste momento com o pregador Júlio Delmondes, e eu vou estar passando a oportunidade para ele. Fiquem aí com a palavra. Amém? Aí pessoal, estamos aqui agora com o pregador aqui que vai trazer a palavra, o irmão Júlio Delmondes, e a oportunidade está com você, irmão Júlio. Amém. Nessa tarde eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é para mim um motivo de muita alegria poder estar compartilhando algo da parte de Deus com todos os irmãos que vai estar assistindo esse vídeo. Que você possa compartilhar este vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra ela vai falar com você e com muitas pessoas também. Aqueles que estiverem perto do seu exemplar bíblico, abra por gentileza no livro de Êxodo, no capítulo 3 e versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Êxodo é um livro bastante interessante, porque nós vamos ver o início de Deus, agindo na vida do seu povo, na vida do povo hebreu. Nós vemos no livro de Êxodo que o Senhor, ele começa o trabalho de retirar o povo do sofrimento da terra do Egito. E é interessante nós vermos que no primeiro capítulo, o Senhor, ele vai nos mostrar através da sua palavra que o povo hebreu estava sofrendo na mão de Faraó. Por que que estava sofrendo? A Bíblia diz que tudo quanto o povo hebreu fazia na terra do Egito se tornava próspero, era próspero, e Faraó ele começa a se indignar com aquela situação. Faraó ele começa a ficar enfurecido com aquela situação, a ponto de escravizar o povo, de torturar o povo de Deus. Mas Deus vai nos mostrar através dessa palavra que o povo pode sofrer até onde o Senhor quer, porque nós vemos no capítulo 2, Deus agora criando uma situação para arrancar o povo do sofrimento. A Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, vai nos mostrar o nascimento do libertador, ou seja, o nascimento de Moisés. E é interessante nós vermos que no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele nasce, a sua mãe olha bem para a face dele e percebe que ele era um jovem muito bonito, um jovem diferente. E é interessante que a diferença de Moisés não era somente pela sua aparência, não. Moisés, desde o seu ventre, foi escolhido por Deus, era uma ferramenta nas mãos do Senhor. A vida de Moisés tinha apontada a marca da promessa, a arma da promessa de Jeová estava apontada para a vida de Moisés, e Deus ele vai usar a Moisés para começar o processo de libertação do povo da terra do Egito. Mas no capítulo 3, onde nós lemos aqui, nós vemos que se passa algum tempo, Moisés ele vai morar dentro do palácio, ele vai morar dentro da casa de Faraó por um certo tempo, por um determinado tempo, até quando Moisés ele fere uma pessoa, ele mata essa pessoa e é obrigado a fugir. A Bíblia diz que Moisés ele vai para o deserto, e é interessante que ele vai descobrir, alguém vai dizer a ele que existia um lugar onde os profetas ficavam admirados e tinham até mesmo medo de subir, de ir até este lugar. Este lugar se chama o Monte Horebe. É interessante nós vermos que Moisés ele vai sentir a vontade, ele vai sentir o desejo, ele vai sentir a curiosidade de saber o que acontecia em cima daquele monte. É quando nós vemos este versículo que acabei de ler aqui. Moisés agora ele sobe até o Monte Horebe. É interessante que antes de ele colocar as plantas do seu pé em cima do monte, o Senhor vai falar com ele. O Senhor vai se apresentar a ele e dizer: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo.
O lugar que você está agora é santo. Tira a sandália dos seus pés. Eu imagino Moisés, ele ficando pasmo, ele ficando perplexo e procurando aonde estava saindo aquela voz, da onde aquela voz surgia. Quando ele se depara com uma planta que a Bíblia menciona o seu nome por nome de sarça. Moisés agora ele olha para aquela planta e ele fica entusiasmado, ele fica feliz e ao mesmo tempo ele se sente uma pessoa estranha por ver que uma planta estava falando com ele, mas não necessariamente era uma planta. Quem estava falando por intermédio daquela planta era o Deus Todo-Poderoso. E é aqui que eu quero meditar com você. Eu não quero falar somente de Moisés, eu quero falar sobre um mecanismo, um meio de comunicação, uma ferramenta de comunicação que Deus usou para falar com Moisés. E olhando para esta palavra, eu tenho aqui 5 verdades sobre a sarça. A primeira verdade é a aparência. Ora, a sarça era uma planta que não crescia muito. Esta planta cresce aproximadamente até um metro e meio de altura. Ela não cresce mais que isso. Essa planta, ela só pode crescer até este tamanho. E quem não se lembra, quando nos falamos de aparência, da passagem de Davi, nós vemos em 1 Samuel capítulo 16 que Saul, ele desobedece à voz do Senhor quando o Senhor pede para que ele fosse até os amalequitas. Saul, ele vai desobedecer, e é quando Deus, ele vai sentir a necessidade de colocar alguém no lugar de Saul. É interessante que Deus, ele vai designar a Samuel para ir até a casa de Jessé, e a Bíblia diz que quando Samuel ele chega até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele se encontra com Abinadab. Quando ele olha para aquele homem, ele imagina: este certamente é o rei que vai reinar sobre Israel. Porém Deus, ele vai dizer a Samuel: Samuel, não te atentes para a aparência do homem. Por quê? Porque o homem olha o que tem por fora, mas eu olho o que tem por dentro, Samuel. Se você ungir este homem, ele não vai ter coragem de enfrentar urso, ele não vai ter coragem de enfrentar leão, ele não vai ter coragem de enfrentar gigante. Eu não preciso de pessoas assim. Eu quero que você ache um que está no meio do pasto, cuidando de ovelhas, apacentando o rebanho de seu pai. É este que eu quero ungir como rei. A Bíblia diz que Davi, ele não tinha uma bela aparência, mas ele foi escolhido por Deus. Quando eu falo de aparência, eu também me lembro de Jeremias. Quem não se lembra, lá no primeiro capítulo, quando Deus, ele diz a Jeremias: Jeremias, eu te tomei desde o ventre da sua mãe e te tomei como profeta. Jeremias, ele vai dizer: mas Senhor, eu tenho pouca idade, eu tenho pouca aparência. O Senhor vai dizer a ele: não me interessa, Jeremias, aonde eu te mandar você irá, onde eu te colocar você pisará, e não é você que vai dizer, sou eu que vou falar através da sua boca. A primeira verdade sobre a sarça era que a sarça não era uma planta de bela aparência, mas nós vamos agora para a segunda verdade, onde nós encontramos que a sarça era uma planta que não tinha aroma. Por quê? Porque era uma planta seca. A sarça, ela não produzia flores, ela não produzia fruto, e muito menos tinha folhas sobre ela. Isso nos dá a entender que uma planta que não frutifica, uma planta que não floresce, uma planta horas, que não tem cheiro, também não tem aroma. Ela era uma planta seca, e a sarça fedia. Quando nós olhamos, aleluias, para o aroma na Bíblia Sagrada, nós nos lembramos de Davi, lá no Salmos 40, quando ele está fazendo um agradecimento a Deus. Ele vai dizer: o Senhor firmou os meus pés, colocou um cântico novo na minha boca, tirou-me do charco de lodo. Louvado seja Deus. Por que tirou ele do charco de lodo? Nos dá a entender que Davi, ele estava poluído, ele estava fedendo, ele estava num caminho que não agradava a Deus, mas agora a Bíblia diz que o Senhor colocou um novo cântico na boca dele. E a partir deste versículo nós entendemos que aquilo que se fala através da boca do profeta apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele vai dizer algo interessante: aqueles que estão em Cristo já não mais fedem charco de lodo, não. Aqueles que estão em Cristo têm o aroma de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. A terceira verdade sobre a sarça é que ela era uma planta desprezada. E quando nós falamos de desprezo na Bíblia Sagrada, nós nos lembramos de Ana. Quem não se lembra que Ana foi desprezada pela sua rival Penina? Quem não se lembra que Ana, ela foi humilhada, por quê? Porque ela não poderia gerar frutos, ou seja, ela não poderia gerar um filho. Por isso a Bíblia diz que ela foi desprezada. Mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde: pode qualquer um te desprezar, te abandonar, esquecer de você, mas a Bíblia diz em Isaías 49, versículo 15, que todos podem te esquecer, te desprezar, a sua mãe e o seu pai, todavia o Senhor, ele não vai fazer isso. O Senhor se lembra de ti, cuida de ti, guarda você debaixo das suas mãos oniscientes, onipresentes, onipotentes. E a quarta verdade sobre a sarça é
é que a sarça era uma planta solitária. E quando nós falamos de alguém que seja solitário, na Bíblia Sagrada nós nos lembramos de José, quando estava na prisão. José, ele foi um homem solitário por um determinado tempo, porque a Bíblia diz que Deus agora começou a usar José para interpretar sonhos. E a Bíblia vai dizer através do salmista que além do Senhor tirar da prisão, ele ainda dá uma família e faz prosperar na terra. Está escrito, é bíblico, você pode procurar depois. E vamos para a quinta verdade, onde nós encontramos que a sarça foi escolhida por Deus. Perceba que dentre estas 5 verdades, nós vemos que 4 verdades são negativas. Porém, Deus, ele olha para a sarça e encontra na sarça uma vantagem, encontra na sarça uma verdade que seja positiva, que seja maravilhosa. E isso faz o Senhor a escolher a sarça. Por que o Senhor, ele não escolheu uma margarida? Por que o Senhor, ele não escolheu uma jasmim? Por que o Senhor, ele não escolheu uma orquídea? Por que o Senhor não escolheu uma planta que frutificasse? Ora, trazendo isso para o nosso pensamento, para o pensamento humano, seria mais interessante escolhermos para plantar nos nossos jardins uma planta que floresce, uma orquídea, uma jasmim, uma margarida. Por quê? Porque são plantas que têm bela aparência, são plantas sofisticadas, são plantas que todo mundo vai olhar para ela e vai dizer, nossa, como ela é linda, como ela é bela. Mas não, Deus não escolheu essas plantas. Por que o Senhor, ele não escolheu uma árvore que frutificasse? Perceba, no nosso ponto de vista, seria mais interessante nós escolhermos uma mangueira para desfrutarmos da sua sombra, para desfrutarmos dos seus frutos. Porém, Deus, ele não escolheu estas árvores. Deus, ele não escolheu essas plantas, essas rosas. Mas por que, irmão Júlio? Porque Deus, ele não precisa de gente sofisticada demais para a obra dele. Porque Deus, ele não quer gente de mimimi para a obra dele. Porque Deus não quer gente mimada para a obra dele. Ora, pegue uma planta como essa que eu disse, uma planta que frutifica, e planta ela exposta ao sol. Se você não regar, se você não cuidar até um certo tempo, esta planta, ela vai morrer, ela vai secar. Pegue uma rosa como essa que disse, sofisticada demais, tire ela da sombra, expõe sobre o sol. O que vai acontecer? Ela vai murchar e depois vai secar, ela vai morrer. Mas quando Deus olhou para a sarça, ele percebeu que tinha na sarça algo que não tinha nessas demais plantas. O que é? A sarça era uma planta guerreira, a sarça era uma planta de prova, a sarça era uma planta desprezada, esquecida, humilhada, era uma planta solitária. Nenhuma outra planta poderia ser plantada ao lado da sarça. Mas quando Deus olhou para a sarça, ele percebeu que tinha nela algo que lhe chamava a atenção e que era essencial para que ele pudesse usá-la aqui nesta terra como meio de comunicação. Quando Deus olhou para a sarça, ele percebeu que ela estava em cima de um monte no deserto, e no deserto nós bem sabemos que é quente. Sabe o que eu quero dizer para você, querido, nessa tarde? Que você pode ser como a sarça, mas você é escolhida por Deus. Sabe por que Deus escolheu a sarça? Eu vou dizer para você, porque a sarça era planta de luta, a sarça era planta de deserto, e Deus está procurando pessoas que aguentem passar pelo deserto. Deus está procurando pessoas que aguentam passar por luta, por tribulação, por prova. Deus está procurando pessoas que não se abate quando é humilhada, quando é entristecida. Por quê? Porque é nessas pessoas que Deus quer operar na vida delas. É nessas pessoas que Deus quer derramar do seu poder, da sua graça, da sua virtude, colocar o Espírito Santo dele sobre a vida dela. Perceba que quando Moisés, ele olha para a sarça, ele percebe que a sarça estava se ardendo em chamas, e a sarça não se consumia. O que é isso, irmão Júlio? O fogo do Espírito Santo não consome ninguém, não desgasta ninguém, pelo contrário, torna a pessoa bela, torna a pessoa atraente. Foi isso que Moisés, ele viu na sarça. Ele viu que a sarça não se consumia, estava brilhando, estava pegando fogo, estava tomada pelo poder do Senhor e não se consumia. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus vai te tornar como aquela sarça, um meio de comunicação para falar com homens e mulheres nesta terra. Não se abate, você é sarça, você é escolhida por Deus. Podem muitos te desprezar, te esquecer, te abandonar, não se unir com você por você ter o aroma de Cristo, ou até mesmo não ir com a sua cara porque você reflete a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Mas eu quero dizer para você, o que importa é que você é escolhido por Deus, e Deus vai manifestar da sua glória sobre a sua vida. E aquilo que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios serve para mim e para você. Podemos não ter nada, mas nós temos a graça, e a Bíblia diz que a graça dele nos basta. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Irmão Júlio vai estar orando aqui por cada um, amém? Ele que trouxe a palavra hoje e ele vai estar fazendo uma oração aí por cada um, amém? Oremos ao Senhor. Amado, excelente e soberano Deus, nós te agradecemos por esta tarde, ó Deus, falar conosco através da sua palavra. Ó Deus, eu quero te pedir uma bênção transbordante, sacudida, recalcada, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã que está neste exato momento assistindo esse vídeo. Pai, eu te peço em nome de Jesus que este vídeo possa alcançar, ó Senhor, a família deste servo, desta serva. Ó Pai, que onde haver um enfermo neste exato momento seja curado pelo poder do santo nome do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma libertação, aquele que precisa de uma bênção financeira, que seja alcançado, ó Pai, que seja alcançado pelo teu favor, pela tua graça. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos mantém de pé, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta, nos guarda, nos livra a todo momento das mãos do inimigo, ó Pai, Deus, das garras do aleluia. devorador. E nós só temos a te Glórias agradecer, a ó Pai, Deus. porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido para a glória e o louvor do teu santo nome. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, entrar com providência naquilo que o seu filho precisa, naquilo que a sua filha precisa. Eu não sei o que é, ó Deus, mas a tua palavra diz que antes de sair palavras pelas nossas bocas, ó Pai, o Senhor bem sabe o que Glória iremos a dizer, Deus, ó Pai. Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor venha a favor do teu filho nesta tarde, para que o Senhor venha a favor da tua filha nesta tarde, e o nome do Senhor venha a ser glorificado através de testemunhos, ó Pai, edificantes, para a glória e o louvor do teu santo nome. Que eu te peço essas coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós agradecemos aí a cada um que prestou atenção nesta palavra e nós esperamos vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí e se inscreva no nosso canal se você quiser ouvir mais da palavra de Deus, né? E nós agradecemos. Até mais, pessoal.